Tu já pensou se tivesse que falar inglês? Nem Denise Bobadilha ia conseguir traduzir o que eu ia dizer aqui, que nem eu ia saber direito o que eu ia estar dizendo meu The Books on the Table aqui, maravilhoso. Brincadeiras à parte, vamos então com o nosso cenário de eleição nos Estados Unidos. Donald Trump vem sendo questionado pelas últimas declarações que fez em eventos de campanha no fim de semana. Falando aos apoiadores do estado de Ohio, o ex-presidente disse que se ele não vencer as eleições de novembro, ele não acredita que haverá outra eleição no país. Vai vendo, hein? Se não vencer a eleição de novembro, não acredita que vai haver outra eleição no país. Ele também saudou os seus apoiadores que estão presos por envolvimento na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, chamando eles de patriotas e reféns. É incrível a semelhança. Incrível, né? Com o que acontece lá fora e aqui dentro. Em outro evento em Ohio, Trump afirmou que se ele perder as eleições, será um banho de sangue para os Estados Unidos e para a indústria automobilística americana. Ele prometeu impostos de 100% para carros fabricados fora do país. Depois, a campanha de Trump disse que ele estava falando de um banho de sangue econômico. E não exatamente de outra coisa que qualquer um pode ter pensado. E diz que Joe Biden e a campanha democrata estão envolvidos em edições enganosas e cortes de falas fora de contexto. Ainda falando sobre essas declarações de Donald Trump, vamos agora com o nosso analista sênior de assuntos internacionais, o Américo Martins. Essas falas, Américo, eu confesso, Américo, que eu fui lendo e a minha cabeça não estava entendendo se eu estava falando dos Estados Unidos ou do Brasil, porque os movimentos são muito semelhantes, né? Falando sobre os patriotas, a invasão ao Capitólio, que a gente teve a depredação e maior invasão aos prédios dos 3 poderes do Brasil. É tudo muito semelhante, né, Américo? E aí fala em banho de sangue, a campanha tendo de explicar que não é exatamente isso. Enfim, essas falas resumem o que deve ser a campanha republicana daqui até novembro, Américo? Em boa parte, sim, Elisa. Primeiro, é importante o que você notou, essas semelhanças entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro do ano passado, essas tentativas contra a democracia, que, felizmente, não deram em nada, foram repudiadas tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Falando especificamente do Trump, Elisa, ele é um grande manipulador das informações, ele distorce completamente a realidade política, ele sempre fez isso, ele criou a sua carreira e ele governou dessa forma. Então, o que ele está tentando fazer neste momento? Inverter completamente a narrativa política lá nos Estados Unidos. Porque quem foi o presidente que não reconheceu a sua derrota nas eleições? Quem foi o presidente americano que apoiou, ou pelo menos não agiu, para impedir a invasão do Capitólio? Qual foi o presidente que trabalhou sistematicamente contra as instituições democráticas nos Estados Unidos? E qual foi o presidente que tentou manipular os resultados das eleições de 2020? O senhor Donald Trump. Então, ele está tentando reverter aqui essa narrativa. Por quê, Elisa? Porque o Biden, muito espertamente, está tentando fazer dessa campanha um verdadeiro plebiscito sobre o Donald Trump. O Biden, o tempo inteiro, lembra que o Trump é um risco à democracia, por conta desses fatores que eu acabei de detalhar. Um presidente que não reconheceu até hoje a sua derrota, que tentou manipular resultados das eleições, que teve conversas, e isso está sendo investigado nesse momento nos Estados Unidos, embora já tenha se passado quase 4 anos, tentou manipular os resultados em alguns estados. Então, o Trump, na opinião do Biden e de muita gente, é de fato um risco à democracia. Mas agora ele quer inverter essa situação, dizendo, insinuando, que se o presidente Biden vencer, não teremos mais eleições livres nos Estados Unidos e que o Biden seria, ele sim, um risco à democracia, embora todos os fatos mostrem o contrário. O Biden tem muitos problemas, é um presidente muito fraco em várias áreas, mas ele sempre defendeu a democracia e tem alertado para o risco que o Trump representa com relação à democracia. Mas o Trump quer inverter
isso. E um outro ponto, Elisa, importante a gente também ressaltar, essa brincadeira, esse namoro do Trump com o protecionismo. Essa ideia de taxar os carros que vêm de outros países em 100% é uma medida muito protecionista. É muito possível que, se ele ganhe, ele de fato adote medidas muito protecionistas. Pois é, 100% de impostos em produtos internacionais quando fala sobre a indústria automotiva. Pois é, tantas falas e é parte desse momento de pré-campanha. Américo, obrigada por ter trazido o seu olhar e inteligência nos assuntos internacionais aqui pra gente.